Bom, vamos resolver então o exemplo 1.14 do nosso livro de referência, que é o Resistência dos Materiais, 7ª edição do Hibbeler. Ele fala então que o braço de controle está submetido ao carregamento mostrado na figura abaixo. Determine com aproximação de 5 milímetros o diâmetro exigido para o pino de aço em C, se a tensão de cisalhamento admissível para o aço for de 55 megapascal. Note na figura que o pino está sujeito a cisalhamento duplo. Bom, então nesse exemplo ele já fala que é cisalhamento duplo, né? A gente pode ver aqui, ó, no nosso pino, né, que realmente ele é duplo. Por quê? Ó? A gente vai ter cisalhamento aqui, ó, nessas duas seções, né? Então, o meu cisalhamento aí, ele é duplo. Bom, ele pede o diâmetro, então, desse pino, aqui em C, né? Então, a gente vai precisar encontrar a força aqui em C, né? Bom, a gente vai ter, então, uma força aqui, ó, que eu vou chamar de Cx, tá? E uma força aqui que eu vou chamar de CY, tá? Além disso, né, eu vou ter uma força aqui, que eu também não conheço ainda, que é esse FAB. Tá? Para começar, então, a resolver esse exercício, né, a gente provavelmente vai ter que utilizar o quê? Nossas condições de equilíbrio. Bom, mas eu tenho uma força aqui, né, de 25 kN que está aqui inclinada. Né? Eu vou calcular primeiro aqui essa minha componente Y e a componente X dessa força. Né? Então, qual que seria a componente X dessa força? Seria 25, né? Componente X, ó, 4/5. Então, eu tenho aqui 20 kN. E a componente Y? 25 vezes 3/5, né? Então, a componente Y vai ser igual a 15 kN. Então, eu tenho aqui, ó, 20 kN e aqui eu tenho 15 kN. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a minha condição de momento aqui no ponto C, né? Porque se eu aplico o momento aqui no ponto C, eu vou conseguir encontrar esse FAB, né? Então, eu vou fazer aqui somatório de momentos em relação ao ponto C, tem que ser igual a zero. Né? Bom, essa minha carga aqui, ó, de 15 kN, ela vai fazer o meu elemento girar no sentido horário. Né? Então, é um momento negativo. Então, menos 15, vou colocar aqui 15.000, vezes qual que é a distância dessa carga até o ponto C? É de 75 milímetros, então 0,075. Essa carga aqui também de 15 newtons, né, a componente Y dessa minha carga de 25, também vai fazer girar no sentido horário. Então, é menos 15.000 vezes a minha distância agora é 75 mais o quê? 50. Né? 75 mais 50, 125. Então, 0,125. E eu tenho aqui essa carga FAB. O FAB vai fazer girar em qual sentido? No sentido anti-horário. Então, ele é positivo. Mais FAB vezes qual que é a distância? 0,2. Isso tem que ser igual a zero. Né? A componente X, ó, dessa força aqui, de 25, ela não produz um momento em relação ao eixo C. Né? Tá na mesma linha aqui. Por isso que a gente não trabalhou com essa força de 20 kN. Bom, então aqui a gente consegue encontrar o valor de FAB. Né? Então, o FAB vai ser igual a 15.000 newtons, ou 15 kilonewtons. Né? Bom,
Calculei o valor de FAB, agora eu consigo calcular essas forças CX e YX, né? Como? Fazendo somatório de forças em X igual a zero e somatório de forças em Y igual a zero. Então, somatório de forças em X igual a zero, eu tenho aqui o FAB, então, menos 15.000. Eu tenho menos CX. E tem essa minha carga de 20 kN, mais 20.000 tem que ser igual a zero. Então, aqui eu encontro que o meu CX ele tem que ser igual a quanto? 5.000 newtons, né? Vou fazer, então, a somatório de forças agora em Y igual a zero. Quais forças que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o menos CY menos 15, vou colocar aqui em kilonewton mesmo, e aqui também eu tenho menos 15. Tem alguma outra força em Y? Não. Então, igual a zero. Então, o meu CY vai ser igual a quanto? 30 kilonewtons. Né? Bom, então eu já encontrei o meu CX, né? CX 5.000 newtons ou 5 kilonewtons e o CY 30 kilonewtons. Né? Bom, mas eu preciso dessa minha força resultante que age no ponto C. Né? Qual que é a minha força resultante, então, em C? Né? A gente sabe que é a raiz quadrada de CX ao quadrado mais CY ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, a minha força resultante em C vai ser igual a 30,41 kilonewtons. Tá? Bom, agora, então, a gente pode calcular a minha tensão, na verdade, a nossa área, né? Eu sei que a minha força resultante em C, né, é de 30,41. Mas a gente tem o quê? Cisalhamento duplo. Né? Então, a minha força cortante que vai agir no meu pino é o quê? 30,41 dividido por 2. Né? Que vai ser igual, então, a 15,205 kilonewtons. Bom, então a gente sabe, né, que a minha área ela vai ser igual a quê? A minha força cortante dividido pela tensão de cisalhamento admissível. Né? Então a área vai ser igual a 15,205 vezes 10 na terceira, dividido pela tensão admissível do meu material, que ele falou para a gente no enunciado que era de 55 megapascal. Então, aqui, resolvendo essa conta, a gente chega que a área vai ser igual a 276,45 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, essa é a área da seção transversal do meu pino. Então, com essa área, a gente consegue calcular o diâmetro. A gente sabe que a área não é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, 276,45 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a π vezes o diâmetro, que é o que eu quero, dividido por 4. Então, a gente vai encontrar aqui um diâmetro de 0,01876 metros. Ou seja, deu aqui aproximadamente 18,76 milímetros. Mas como ele pediu com aproximação de 5 milímetros, o meu diâmetro, então, vai ser de 20 milímetros. Olha só,
O meu diâmetro que eu encontrei foi de 18,76. Né? Eu posso aproximar para 15? Não posso. Por quê? Se eu utilizo um diâmetro menor do que esse valor que eu encontrei, né, significa o quê? Que a minha área ela vai ser menor. Né? Se minha área é menor, a minha tensão vai ser maior do que a tensão admissível. Né? Então, por isso que eu tenho que arredondar aqui para cima. Né? Mesmo que fosse, por exemplo, 16 milímetros, né, eu teria que trabalhar com 20 milímetros, ou seja, arredondando aí, né, para cima.